É isso, começamos mais um podcast, mais um Lapida, e hoje nós vamos falar sobre saúde mental e depressão. Você aí conhece alguém que vive um quadro de depressão, enfrenta esse quadro de depressão? Quando a nossa mente pede ajuda, entendeu que algo precisa ser transformado, melhorado, mas a sociedade, o meio em que a gente vive, insiste em dizer, não, vai. Isso é um problemão, né, dona Monique Farber? Problemão que vamos bater esse papo pra gente pensar juntos isso. É isso, porque há uma cobrança tão grande, né, do social, Sim, do meio, de que sim. você precisa fazer, agir, estar assim ou estar daquele jeito, e você às vezes está com aquele sofrimento danado ou aquela perturbação mental mesmo, aquele desencontro mental de quem é você e Isso, você não sabe o que fazer. Será que eu isso. ouço o que a sociedade está pedindo ou será que eu ouço o que está aqui dentro latejando, pedindo para que eu mude? Valdinei, nós estamos numa época tão cheia de quadradinhos e formatações que nunca se teve tanta necessidade da autenticidade. Ser autêntico, com menos rótulos, menos diagnósticos e mais a pessoa. Quando a pessoa ser esquisita, diferente, ser ela mesma, opa, né? Nossa, não pode ser que não seja aceita. Então, isso causa essa padronização, adoece demais. Então, olha a importância de nós olharmos para nós, com as nossas esquisitices, com as nossas singularidades, com a nossa unicidade, e tá tudo bem. A dor e a delícia de ser o que se é. E nunca se falou tanto sobre rótulos, né, Monique? É. Como nós chegamos a esse padrão? Porque criou, Sim, estabeleceu um padrão. Não, você sim. precisa ser assim, Uhum, você precisa, para ser aceito, você sim, precisa trilhar esse caminho aqui, porque senão não sim. é o correto, não é coerente. Uhum, Há uma cobrança muito grande. sim. Onde foi que nós erramos? É. Depois da pandemia, nós adoecemos. Nós hoje somos uma sociedade pós-pandêmica muito sequelada. Nós adoecemos muito, né? Todas as pesquisas que vêm sendo feitas, mudou muito a nossa forma de agir, o nosso jeito de ser, perdemos muitas habilidades. Em contrapartida, com o avanço científico, o avanço da psicologia, também hoje se tem muito acesso à informação. Nós somos uma sociedade que tem muito acesso com o avanço da internet, de tudo isso, então nós também existe quase que um rótulo de saúde mental e da falta de saúde mental muito perigosa. Essa pessoa é bipolar, isso daí é coisa de depressão, isso daqui eu já vi, tá lá no DSM. Então, e isso tem o lado positivo e negativo, né? Do que o senso comum às vezes acaba se apropriando de rótulos para fazer esse movimento de psicofobia, de falar, não, você não se enquadra porque tá longe daquilo que é dito normal, daquilo que é dito desejável, e aí a gente pensa em estética, em aparência, em jeito de corpo físico, em jeito de ser. Isso é muito complicado. Você cria uma esteira ali, É. onde você padroniza tudo, né? Desde o jeito de falar, o jeito de agir, como você mencionou, essa estética, esse padrão de uma beleza aceita, se não for assim não é legal. Quanto mais intervenções você faz, mais você pertence. Caramba! E nada contra isso também, né? Fala assim, mas eu gosto de fazer isso, tá tudo certo. O problema é quando nós ficamos escravos disso, a ponto de não nos reconhecermos mais. Mas a gente percebe que fica escravo em algum nível? Porque se você tá tão imerso, se você tá tão imerso, é tão comum, é tão natural, como que a gente vai perceber, opa, será que eu não avancei um pouco mais? Muito aqui? Será que eu não perdi a mão? Que importante essa reflexão. Quando que a gente consegue? Quando a gente faz essa reflexão. Então, a importância de voltarmos para nós. Tem muito barulho aqui fora, né? Então, assim, a gente rola feed, sabe? Estamos sempre tão conectados. Isso é bom, mas o equilíbrio da conexão interna
de se ouvir, quem eu sou, para que eu estou fazendo isso, para que eu quero isso, é para o olhar do outro, é para mim, isso me faz bem, é importante. O filósofo Sartre vai falar sobre a importância da angústia, né? O ser autêntico é o ser angustiado. É isso, quando nós temos essa angústia de, será que eu tô perdendo a mão? Será que isso tá certo? Ótimo, que bom, quando a gente tem perguntas, tá aí um caminho a ser trilhado. Quando eu só vou e sigo a manada e fico na alienação, é que temos um problema. Olha que bacana e prático isso que você traz agora. Se há pergunta, há um desconforto, há um questionamento, há um pontinho lá dentro sinalizando que talvez aqui, né, algo tem que ser mudado, repensado e tal. Então, esse é um sinal claro de que a gente não está assim tão afundado nessa Matrix? Não estamos. Enquanto é justamente isso, só sei que nada sei. Quanto mais, né, então, claro, fugindo dos extremos, né, também tem aí um movimento de então não sei nada, então, né, de destituir e sim validar e é só o outro que sabe. Não, esse equilíbrio entre esse movimento dialético entre eu e o outro. Que contexto eu estou hoje? Qual é o momento sócio-histórico que eu estou vivendo? Quem sou eu? Como posso me encaixar nesse mundo? Mas sabendo que nem sempre eu vou me encaixar. Porque cada ser humano é um universo, cada ser humano é único. Não tem como nos encaixar, como pertencer e como nos sentir confortáveis o tempo todo. O desconforto, ele nos faz crescer. É confortável estar no desconforto, né? Isso. Ou estar no desconforto, que ele tem que ser confortável. Você tem que, assimilar positivamente aceitar. Que eu tô aqui desconfortável. Essa situação não tá bacana. Isso, aceitar o desconforto. Monique, você é psicóloga clínica, né? Sim. Há quanto tempo de estrada? Olha, vai fazer 19 anos mês que vem. Poxa! 19 anos. Uma história aí. Ah, que coisa boa, né? A psicologia, ela veio na minha vida desde muito mocinho. Eu entrei com 16, 17 anos na faculdade. E aí, estou psicóloga já há todo esse tempo, desde os anos 2000, que eu comecei os estudos. E sou muito feliz, me encontrei na ciência uma área que te deixa... Bom, a gente percebe pelo teu sorriso, pelo teu olhar. Te traz que responsabilidade, Monique? Ah, sim. Tem a parte boa, né? Disso que a gente está falando do encontro, mas é uma profissão desafiadora. A responsabilidade técnica, ética e principalmente de segurar a mão e suportar o sofrimento. Acolher a dor e saber da minha insignificância e da minha impotência diante do outro ser humano. A ciência psicológica, no caso aqui, né? A técnica, a experiência, a caminhada não é nada diante da realidade da outra pessoa. Eu entrego ferramentas e acompanho o fenômeno que a pessoa tem ali para compartilhar comigo. Mas vivenciar a dor da impotência o tempo todo, ele não consegue tirar a dor daquela pessoa. Né? É muito lindo, é muito bonito ver a pessoa trilhar o próprio caminho, acompanhar, ter a honra de poder acompanhar a outra pessoa. E é um fardo também, né? Como diria Sartre, a autenticidade, esse fardo da responsabilidade de se reconhecer tão pequeno, tão humano, não conseguimos mudar realidades, é a própria pessoa que muda, que bom que é assim, né? Claro, senão que mundo narcisista que seria, né? Assim, não, eu faço o que eu quero, não é assim? Mas é muito desafiador, né? Estar ali, suportar a angústia, o sofrimento e ser fornecer essa ferramenta e ser esse espaço continente para que a pessoa possa enxergar a própria dor e, a partir disso, enxergar a própria escada para subir desse poço e estar ali e ver quando ela sai. Então, o meu trabalho clínico, eu sou, claro, assim como todos os profissionais da psicologia, somos coadjuvantes no processo da pessoa. Então, nós somos aqueles assim que
batendo palmas, assim, de ver, sofrendo quando a pessoa tá ali. E a ciência psicológica, ela vai oferecer essas técnicas, essas ferramentas para que a pessoa consiga cada vez mais ficar na direção da própria vida. Ou encontrar. Isso. Porque deve chegar muitos casos para vocês. Um dos temas aqui do nosso programa hoje é falar também sobre depressão. E aí, quando se fala em depressão, logo você imagina que, opa, nessa caminhada aí, alguma coisa saiu totalmente da rota. Né? E aí, o papel do psicólogo, do profissional que trata saúde mental, psiquismo e tudo mais, é colocar, né, esse cidadão, esse indivíduo de volta naquele caminho. Isso. Você mencionou mais cedo, já no comecinho do programa, que esse boom desse estado que nós estamos mais perdidos, né? Ansiosos, depressivos, ou com esse desequilíbrio mental e emocional, vem com mais força depois da pandemia. Vocês, profissionais, né, dessa área, tinham noção que isso iria acontecer de alguma maneira, que vocês teriam tanto material para trabalhar, tanta matéria-prima? Estavam preparados, Monique? Como é para vocês hoje, assim, né, olhar para esse cenário de tantas pessoas precisando de ajuda? Sim. A pandemia trouxe... não estávamos preparados. Não estavam. Ninguém estava. Foi algo... né, foi um momento tão desafiador, tão difícil na nossa história da humanidade, tantas perdas, tanta dificuldade, né? Foi um momento muito desafiador, muito difícil, mas também que fez com que as pessoas trancadas nas próprias casas, muitas aproveitaram desse momento para se olhar, para se encontrar, para se perceber. Então, teve sim uma crescente, uma demanda por saúde mental, por interesse de se olhar, de perceber, né? O absurdo diante da morte, diante da doença, diante da efemeridade da vida o que eu vou fazer aqui da minha vida? Né? Então, eu acredito que teve muito disso. Mas hoje nós temos as sequelas que eu disse ali, desse tempo de ensimesmamento. Parece que desaprendemos a conviver em sociedade, essa polarização. O meu jeito tá certo, do jeito do outro tá errado. Sabia aquela polidez da diplomacia, de tudo bem o outro pensar diferente de mim, né? Essas angústias da relação. Claro, não podemos colocar tudo na conta da pandemia, eu acredito que tem a ver também com o nosso avanço tecnológico, a ansiedade que temos, a vida tá mais rápida. Antes a gente escrevia uma carta, esperava a resposta, ligava o rádio, ficava ali, colocava um disco de vinil, sentava. Os tempos mudaram. Então, é claro que tem muitas coisas boas, mas dentro da saúde mental a gente vai olhar os efeitos disso também, que claro, os níveis de ansiedade, o próprio processo do neurodesenvolvimento nas nossas crianças hoje são diferentes de há um tempo atrás. Longe de ser pessimista. Sim. Mas como que vocês avaliam, como que vocês, né, olham daqui para frente, então, tudo isso? Porque nós viemos de um processo onde muitos desses conflitos foram aparecendo ou foram se construindo, e aí nós temos hoje, né, esse boom de desencontros emocionais, da própria depressão. O que nós temos ainda a enfrentar daqui para frente? Tem um diagnóstico? Tem algo que vocês já pensem, já se previnam, né, para auxiliar ou entender como deve caminhar a humanidade daqui para frente, Monique? Eu sou otimista. O prognóstico é positivo quando olhamos para medidas de pequenos grupos, organizações que se voltam
para justamente esse olhar de saúde mental. Nós temos um movimento crescente cada vez maior, por exemplo, de body positive, de autoaceitação, de aceitar as diferenças. A história ela é cíclica, né, Valdinei? A história ela é cíclica, então ao longo dos anos nós nos destruímos, nos refazemos. Eu acredito muito no processo dialético mesmo da história. A gente está onde nesse processo? Olha, aqui na minha humilde opinião, nós estamos no meio. Nós acabamos de passar por um processo muito difícil, que foi a pandemia, que fez toda essa, né, teve toda essa dificuldade, essa perda humanitária, essas dores. E agora nós estamos aprendendo o que fazer com isso. Então, é como se a gente estivesse ali engatinhando. Daqui a pouquinho, a gente vai... Eu acredito Tá num nisso. nível a mais. Eu acredito. Tomara. Eu acredito. Tomara. Eu sou uma otimista. Eu sou existencialista, mas eu sou humanista. Boa. Sabe? Eu acredito que o ser humano, ele vai... Equilibra tudo, né, Monique? Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que nós vamos. Tá bom. Desde que temos possibilidades. Olha que delícia estar aqui refletindo sobre isso, pensando, nos angustiando, trazendo pautas. Pode ser diferente, tá tudo bem. Não preciso ir com a manada, na alienação. Eu posso ser eu mesmo. Tem espaço para ser diferente, tem espaço para mim. Tem espaço para a dor, para a tristeza, para a angústia? Eu posso olhar para isso? E aí nós temos um dado muito significativo, pensando na depressão, que as gerações passadas, os nossos pais, avós, bisavós, não tinham o acesso que nós temos hoje a tratamento medicamentoso, a psicoterapia, ao avanço da medicina. E principalmente a essa consciência. Então é muito comum da gente ouvir, na minha época não tinha disso. Claro que tinha, e tinha de monte, só que não se falava sobre isso. Então existe um avanço muito positivo. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Como é que se dava? Como era o comportamento? Como era a... Reprimido, não se dava. Não, mas em algum momento... Mas o que acontecia, então? Essas pessoas ficavam cabisbaixas? Elas ficavam... Eram excluídas. Fugiam? Elas se excluíam ou eram excluídas? Porque a gente teve um movimento da reforma antimanicomial, né? Então, desde lá da Anísio da Silveira e tudo isso, humanizando os manicômios e até fechando, né, tempos mais tarde. Então, hoje, como nós tratamos a saúde mental é completamente diferente, né? Então, os manicômios antes eram esse depósito de pessoas que não eram benquistas ou bem vistas ou não estavam dentro dos padrões. Que se a gente fizer uma leitura, claro, bem grosseiramente, hoje, com o avanço tecnológico, vamos falar aqui, depois do YouTube, eu acho que fez um... Né? Qualquer um podia colocar lá, lembra, né? Há tempos atrás, colocar aqui e se mostrar para o mundo. Então, hoje tem um pouquinho mais de espaço, existe uma consciência incipiente, estamos no caminho, estamos fazendo história. Mas não é que hoje as pessoas sofrem mais do que antes. O sofrimento é inerente ao ser humano. A angústia, a dor, o vazio... É inerente. A forma como a gente vai lidando, dependendo de cada sociedade, se tem um jeito de olhar para isso, né? Então, se a gente pensar há tempos atrás em que não se tinha tanta condições de parar para poder olhar, para expressar todas aquelas regras. Homem não chora. Isso é coisa de criança mimada. Apesar de vermos que ainda temos muito disso, muitos resquícios, mas olha quantas políticas públicas que já foram criadas. A gente está falando de uma época onde não existia Estatuto da Criança e do Adolescente, onde, né, agora pode ser, existe um respeito pelo desenvolvimento maturacional desse ser humano. Então eu acredito que, por isso que o meu olhar é positivo. Isso não é mimimi? De jeito nenhum. Isso é ciência, né? Isso é ciência. É claro que quanto mais formatado, institucionalizados estivermos, né? Como eu posso dizer?
Simone de Beauvoir vai colocar que basta uma crise para que os marcadores sociais fiquem cada vez... não, ela não fala sobre... Ela fala sobre... Basta uma crise para que a minoria perca o pouco que conseguiu nesse aspecto, né? Então, se a gente pensar em grandes crises, né? Então, esse mimimi vai... Não, criança tem que ficar ali. Isso daqui... As minorias acabam. Mas eu vejo que estamos tendo um movimento de conscientização, tá? Com o avanço da ciência. Acredito muito nisso. Perfeito. Vou aproveitar aqui, convidar você para se inscrever no nosso canal. Você não está inscrito ainda? Ajude essa comunidade a crescer. Se inscreva, curta, comente, compartilhe principalmente com pessoas que podem se beneficiar de alguma maneira dos conteúdos que nós abordamos aqui no nosso Lapida. A ideia é aumentar essa comunidade, como a Monique estava dizendo aqui. Que bom que nós temos espaços hoje que discutem, né, a saúde humana, essa saúde que reflete tanto no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, na saúde do nosso corpo também. Então se inscreva e principalmente absorva o que você puder para melhorar dos temas que são abordados aqui no nosso Lapida. Monique, a gente está falando muito sobre a mente gritar, a mente pedir ajuda de alguma maneira. Como que se dá esse processo? Quando eu percebo que opa, tem alguma coisa errada aqui comigo. Ou o que eu estou fazendo não está certo nos padrões, né, emocionais, psicológicos. Quando a mente grita, Monique? A mente sempre está gritando. O problema é quando nós não ouvimos. A questão é aceitar. Aceitar a angústia, aceitar o vazio, aceitar o desconforto. Tá tudo bem. Faz parte do ser humano. Então, quando nós reprimimos pensando que, falando de gerações anteriores, existia sofrimento? Sim, e muito. E eu acredito que, se a gente pensar nesse ponto de vista, até mais, porque não se podia falar sobre isso. Então, a repressão é muito ruim, porque aí você não vai entrar em contato. Quando que a gente modifica o comportamento? Quando a gente se expõe a realidades difíceis. Quando que a gente vai aprender a tabuada? Quando a gente vai fazer a tarefa de matemática. Não sei a tabuada, vou ter que estudar mais para poder resolver essa continha. É assim na matemática e é assim na vida. Quando nós nos expomos a realidades diferentes, ficar desconfortável, ir para lugares... sabe a história do sapo, né? Não, compartilhe. Que ele estava, né, numa panela e aí o fogo ligou e aí dentro daquela panela a água estava fria. Ok. De repente, conforme o fogo foi aumentando e aí a água começou a esquentar. Não, tá suportável. Tá esquentando aqui, mas tá suportável. E não vou pular ainda, né? E a água foi esquentando e ele perdeu o ponto de pular. E tivemos uma sopa de sapo. Então, pra gente... A fábula da vaquinha. Isso. Fábula da vaquinha. Perfeito. Que os monges lançaram a vaquinha do morro e já era. Quer dizer, já era não, né? Foi o start para a reconstrução. Exato. Entendi. Exato. Que a gente não perca o nosso ponto de pular da panela. Que a gente consiga ter esse insight, nos validar, lutar por nós. Quando que o desconforto... O Freud vai dizer isso, né? Que existe mudança quando o desconforto vai ser maior do que a dor de estar ali. Então, é isso, é sobre isso. E quando que isso termina, Valdinei? Nunca. Essa é a existência humana. Porque nós vamos estar sempre aprendendo. E aí vem aquela famosa pergunta, aquele questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de estar aqui? Um cotô para um covô? Tá atrelado aí, né, Monique? Exato, o sentido. Porque o sentido da vida, ele vai mudando também. Ele é contextualizado. Então, Viktor Frankl, maravilhoso, né? O pai aí da logoterapia. E ele vai falar muito sobre isso, o sentido da vida, o sentido da existência.
Se eu tenho, se eu sei para onde eu tô indo, eu enfrento as intempéries, eu consigo ficar mais forte, né? O valente não é aquele que não tem medo, é aquele que vai com medo mesmo. Então, ter sentido da vida ou se deixar levar com a maré, das duas formas vai ter preço a pagar. A diferença é, eu estou no leme do meu barquinho, estou aqui na direção, estou com o meu timão aqui na mão, ou eu estou de passageiro na minha própria vida. Das duas formas eu vou ter preço a pagar. Quem vem para a sessão de psicoterapia? Quem quer ter a direção. Psicoterapia não faz quem tem problema, porque todos nós temos problemas. Faz psicoterapia, cuida da saúde mental, tem reflexões. Quem quer melhorar, quem quer resolver. Algumas coisas a gente não resolve nunca. Agora já tô nos 40 a mais. Bem-vindo ao time. Depois dos 40 a mais, bem-vindo ao time, então. Ó. Depois desse tempo de experiência, assim, eu já perdi a arrogância da juventude de achar que a gente resolve, de que... Não, algumas dores nós aprendemos a conviver. É o que eu faço com isso. É a minha liberdade situada. É o que eu posso fazer dentro das minhas contingências. Que tipo de dores, nesse caso, a gente poderia elencar aqui para ilustrar bem isso que você está dizendo? Porque é muito... É muito... Subjetivo, né? Não, é subjetivo, mas é muito sentido da vida, como diz Viktor Frankl. Isso. Porque é isso. A vida é essa. É. Essa parada. É. Essa parada que você vai ter dias maravilhosos, que você vai acordar dando bom dia até para barata que passa ali fora. Vai ter dias que você tem tudo à sua disposição, mas você tá cagando para aquilo. Né? Então, tá nesse bem, caso, por isso é vem essa nossa pergunta. Isso, e tá tudo bem, essa é a vida. Agora, aceitar aquilo que eu não posso mudar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aceitar a minha insignificância nesse mundo, que eu sou um grãozinho de areia dentro desse universo. Mas que esse grãozinho de areia tem tanta potencialidade também para poder dar conta da vida e não incomodar o outro grãozinho de areia que tá aqui do lado. Se a gente conseguir dar conta da nossa própria vida e não fazer bagunça, com o coleguinha do lado a gente já tá fazendo. Já tá no lucro, nossa. Né? Já estamos no lucro. A gente não escolhe a nossa família biológica. A gente não escolhe onde que a gente nasceu. A gente não escolhe o nosso passado. A gente não escolhe um monte de coisa. O que nós escolhemos? Como nós vamos lidar com isso? Aí vem a segunda parte do nosso programa, ou do assunto aqui que nós nos propusemos a tratar, que é a depressão. Depois de tudo isso que você disse, desse comportamento, dessas angústias, dessas zonas de conforto que você precisa sair, sim, que você precisa identificar, a gente chega no mal do século, que é a depressão. Sim. Qual é a conexão que a depressão tem com esse estado que a gente estava discutindo até agora, Monique? Vamos começar com o biológico, tá? Porque nem tudo é psíquico, né? Mente sã, corpo são, nós somos um contexto, um conjunto. Se a nossa sociedade está adoecida, é muito difícil não ficar. Se o nosso corpo, como estão os nossos hábitos? Então, tem a parte boa, mas tem um efeito colateral também do uso da tecnologia. Pensando que quando nós estávamos lá antes do êxodo rural, vamos voltar um pouquinho na história, tá? Então, não precisava ir na academia, por quê? Porque estava cortando lenha, estava tirando leite, estava se movimentando, estava plantando, fazendo a própria comida. Então, era outro contexto, a gente está falando de uma sociedade em que o corpo estava em movimento. Monique, mas o que isso tem a ver com a depressão? Tudo. Porque a depressão é algo biológico, é uma doença física. Então, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Se eu me movimento, as ondas peristálticas ali do meu intestino
ficar tudo legal, serotoninas, endorfinas, alguns neurotransmissores são liberados, enfim. Ou seja, isso tem a ver diretamente com o nosso estado psíquico do adoecimento da depressão. Pensando aqui em questões práticas, se eu fico o dia todo sentada na mesma postura, com a tela, não tenho contato com a natureza, não olho no olho das pessoas, não movimento o meu corpo, vou estar muito adoecido. Então, temos uma questão de quando a gente pensa em subempregos, quando a gente pensa em locais sem acesso à luz natural do dia, sem acesso à natureza, relações tóxicas, e aí vamos entrando para as questões psicológicas, né? Sentimento de menos-valia, tudo isso vai vir no pacote. Mas tem uma questão estrutural, social, e aí temos questões psíquicas também do nosso comportamento enquanto sociedade. Quando entendemos isso, tem a potência disso, que aí, ok, mas se eu sou dono da minha vida, o que eu vou fazer? Então, eu posso escolher subir a escada, posso escolher ir a pé para o trabalho, nem sempre, mas posso escolher ser mais gentil com o meu colega, sorrir vai fazer diferença? Vai. O ato de abraçar esse movimento vai desencadear uma série de reações físicas. Sorrir, esse movimento vai desencadear uma série de reações positivas. Movimentar, liberar as endorfinas. Então, o que eu estou fazendo na minha vida, entendendo esse conhecimento técnico-científico lá da medicina, da psicologia, o que eu posso fazer na minha vida? Tá, esse é meu contexto. O que eu estou fazendo para driblar porque se eu ficar parado eu vou adoecer. Se eu ficar me nutrindo de informações ruins, então não é só alimentação, se a gente pensar só em gordura saturada e fast food, né? Mas tem palavras, comportamentos que adoecem muito mais do que gordura saturada e açúcar. Você pode estar lá tomando tua coquinha zero, num ambiente super legal, dando risada. Então, esse equilíbrio, né? Nós somos um todo. Tem algumas pesquisas que mostram que olhar para o céu, olhar para o horizonte e observar os animais no seu habitat natural, essas pessoas que têm essa possibilidade não adoecem tanto quanto outras que não têm essa possibilidade. Né? Por quê? A conexão com a natureza, nós somos natureza. Quando nós entramos em contato, nós conseguimos parar, mais uma vez eu digo, para ver a nossa insignificância, para ver o tamanho que nós somos, para descer do nosso salto, né? Estamos no nosso carro, no nosso elevador, estamos, né, nesse lugar de construção da nossa selva de pedra. Não, nós somos bicho também. Nós estamos conectados. Gosto muito do Avatar, pensando, né, naquele filme assim muito legal essa sacada da conexão. Do todo, né? Do todo. A gente acabou de sair agora da campanha Janeiro Branco. A campanha foi paz, equilíbrio, saúde mental. A importância da coletividade, de relações pacíficas. Tá, você me perguntou sobre depressão, algo muito pontual, específico. Mas esse ser humano, dentro desse contexto, nós precisamos disso tudo. Né? Disso tudo. Perfeito. A gente está deixando de lado o que para nós é comum, instintivamente falando. A nossa ancestralidade mostra para nós o caminho, né, da saúde, do equilíbrio, do todo. E nós, por conta desse mundo capitalista, desse mundo que se movimenta tão rápido, a gente está perdendo essa essência. É como se nós saíssemos mesmo de um ponto para outro sem ter condições de chegar nesse ponto. A gente está se perdendo no caminho, né? Está se perdendo no caminho. Isso. E olha só que importante, quando a gente tem essa consciência dessa perda, fala, opa, eu posso voltar. Isso é muito legal. Somos um eterno vir a ser. Estamos em constante construção. Se eu estou me perdendo, então eu posso voltar. Para onde? Para dentro. Se eu estou muito lá fora, aonde estão as chaves? Eu brinco com os meus pacientes que
Eu gostaria, mas eu não tenho o poder de abrir, né? É uma chavinha que abre por dentro. Então, mindfulness, olhar para si, respirar, quem eu sou, o sentido da vida, o que eu quero, qual é o meu contexto, deixa eu atualizar aqui. Nos bastidores nós falávamos, né, Valdinei, sobre as crianças e, né, filho, sobrinho, e o quanto que eles crescem. O ano passado estavam de um jeito, agora já estão de outros. É isso, acompanhar o desenvolvimento, onde que eu estou, qual é o papel que eu ocupo agora. Eu sou mãe, até pouco tempo era mãe de uma criança, agora já sou mãe de uma adolescente. E aí o meu papel como mãe muda. E o que isso significa? Luto. Então, o processo de luto é processo de dor, raiva, tristeza, estranhamento, alegria, honrada por ver aquele serzinho, por poder participar da vida. É essa misturança toda de sentimentos, de afetos, é o pacote. Coisas boas, difíceis, desafios, essa é a vida. Por isso, como lidar com a depressão? A aceitação. Aceitação do contexto, da realidade, a aceitação da condição biológica, para então procurar ajuda. Os filósofos defendem muito isso, que nós precisamos olhar muito para a natureza. A natureza, por exemplo, o ciclo de uma planta, Sim. A chuva, o sol, as estações do ano, está tudo muito conectado. Está tudo muito perfeito, há uma sintonia em tudo isso. Sim. E essa bagunça em nós é porque, de alguma maneira, a gente... O que você disse agora, pelo menos foi o que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. A gente está renegando isso. A gente está esquecendo quem Esquecendo. nós somos. Exato. Exato. A gente está num ponto de querer controlar tantas coisas. Se eu pegar essa xícara aqui de água, ela não está flutuando. Por quê? Se eu soltar, ela vai quebrar. Porque existe uma gravidade. A lei da gravidade é mais forte do que nós. Quando eu olho, quando eu me coloco dentro do contexto e eu me enxergo, isso é tão potente. Fala, nossa, parece papo de maluco isso, não é, né? Não é. Você não tá chapada, não, né? Você... Não, eu tô super Você não fumou um beck antes de vir pra cá, não, né? Você sabe, Valdinei, agora eu me lembrei. Eu dei aula durante 15 anos. E filosofia existencial, fenomenológico existencial. Aí, às vezes, passava assim, algum colega e falava, que viagem, professora! E vocês aí, o que vocês estão fazendo também? Estão tudo brisado, o que é isso? Que viagem, Que viagem é essa? Não! Mas é justamente isso. Nós estamos transcendendo. Né? Essa é um termo do existencialismo, a transcendência. Porque é importante estarmos conectados, a gente sabe onde nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, o dia de hoje. Mas quando nós transcendemos essa realidade, que é o que os filósofos fazem, por isso que a filosofia é a mãe de todas as ciências, se perguntar o porquê, ter a dúvida. Olha que maravilha ter dúvida, duvidar das coisas. É a partir disso que nós temos o quê? O espírito crítico. É a criticidade que vai fazer com que a gente se desenvolva. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, eu diria, duvide de si mesmo. Narcisistas, psicopatas, pessoas nesse nível de adoecimento, de muito egoísmo, não duvidam de si. Porque elas já estão plenas, elas já sabem de tudo. E aí faz mal pro coleguinha que está do lado. Então, se você está duvidando de si e o que você está fazendo com essa dúvida? Não, eu quero melhorar, eu quero me entender, eu mereço ter uma vida melhor, eu quero proporcionar uma vida melhor para as pessoas que eu amo. A dúvida, ela é muito positiva. A dúvida é um bom sinal, então. É um bom sinal e um bom caminho. Perfeito. Vamos fazer essa dúvida frutificar, né? Não utilizar, porque daí nós temos a questão ali da angústia neurótica. A angústia positiva e a angústia neurótica. Quando que eu adoeço e vou para uma depressão? Quando eu não consigo sair do ciclo dessa angústia. Isso é neurose, né? Isso. Então, quando eu consigo, estou angustiada, estou vulnerável, o que eu vou fazer agora? Não sei, mas eu me lanço. Mas eu vou assim mesmo. Não ficar ali remoendo, questionando, esse ciclo que não termina, né? Sem frutificar. Tá. Então, a ruminação, ela faz parte,
Mas tá, vamos, então, um pouco de transcendência, um pouco de vida prática. O que eu vou fazer aqui? Mas deixa eu entender, Monique, na prática, assim, no dia a dia. É claro que nós não vamos resolver o problema de ninguém. Eu digo, eu não vou resolver teu problema. E eu posso até tentar, né? Ter um esforço, ter essa iniciativa. Mas como que eu consigo ajudar alguém que está num processo como esse, assim, num processo de depressão? Sim. De que maneira eu posso ou acolher, ou incentivar? Perfeito. Como é isso? Perfeito. Vamos pensar uma coisa aqui. Não ser arrogante. Eu escuto muito na clínica e o feedback tão legal. E eu também, como paciente lá da minha psicóloga, é tão gostoso a gente poder ser aceito com as nossas vulnerabilidades. Às vezes a gente quer ajudar alguém e a gente fala, eu sei o que você está sentindo, porque eu já passei. E aí começa uma competição de quem sofre mais, de quem tá mais doente, né? Minha vizinha já passou por isso. E a pessoa Aquelas vizinhas, né, que do lado do muro ali ficam, não, menina, mas essa noite eu não dormi porque eu tava com isso, tava aquilo. Mas olha, eu também tava assim, mas tava pior. Tava pior. Daí vem a competição. Eu sempre tava pior, né? Há um apego ao sofrimento. Sim, ou então ou então o outro extremo. Não, você está reclamando de barriga cheia, isso aí não é nada. A invalidação do sofrimento. Então, o que fazer? Se a pessoa está sofrendo, ela está te contando isso, é uma pessoa que você gosta, que você ama, que te deu abertura para falar, acolha, escute. Nós precisamos ouvir. Mas ouvir não só com os ouvidos. O tempo é o que nós temos de mais precioso, né? Eu gosto muito daquele livrinho, as 5 linguagens do amor. E aí, uma das linguagens é... Tempo de qualidade, tempo de qualidade, né, Valdinei? Como nós não temos isso hoje, porque o tempo é o que nós temos de mais precioso. Às vezes... E tem mais, né? O tempo é o mais precioso que nós temos e é a única preciosidade que todo mundo tem igual. O minuto meu vai passar igual ao seu e assim por diante. Isso, nós temos. E como eu estou oferecendo isso? Então, a pessoa, ela quer ser vista, ela quer ser ouvida, não quer ser julgada, ela quer ser validada. Essa é a conexão. Se depressão, né, vamos pensar aqui numa questão geográfica, geológica. Depressão, então nós temos um terreno, uma planície, nós temos uma depressão. Tá abaixo. Então a energia tá baixa, o humor, tá tudo, tá aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou afundar mais essa pessoa? Não. Vamos ficar aqui também. Vamos ouvir. Vamos ver. E aí eu vou dar a mão. Mas eu não vou arrancar a pessoa. Isso que eu dizia antes lá do processo, né, do psicoterapeuta, essa capacidade, essa incapacidade de estar ali, olhando, incapacidade de tirar a dor e a capacidade de suportar a dor e estar ali no fundo do poço com a pessoa. Ouça, fique junto. Ok, ouviu? E agora, o que a gente pode fazer com isso? Você quer a minha ajuda? Você quer? Eu tô aqui com você. O que nós podemos fazer? Então, assim, nós não salvamos ninguém. A pessoa pede ajuda, mas ela quer ajuda? Ela tá no momento de aceitar essa ajuda? Eu recebo muitas pessoas dizendo assim, oi, o telefone da Monique, psicóloga, eu preciso de terapia para minha mãe. Pro meu pai, pro meu filho. Recebo muito isso. E aí, a primeira pergunta que eu faço, ok, essa pessoa quer? Ela aceita? Ela está no momento de aceitar? Porque muitas vezes nós temos uma ânsia de cuidar das pessoas que amamos. Isso é muito do ser humano, né? A gente eu quero entregar o melhor que eu puder. Claro. Só que não é bem assim, né, Monique? Cada um tem um tempo. E o melhor que a gente pode, às vezes, é ouvir, é acolher, é aceitar, é dizer, eu estou aqui quando você quiser. Respeitar. Como é difícil. Respeitar o sofrimento. E é aprendendo, né? É ouvindo. É estar presente. Monique, eu acho que um ponto central aqui de tudo que a gente falou até agora eu não estou presente.
Eu estou conversando com a Monique aqui, mas eu estou aqui vendo o que está acontecendo no celular, na rede social. Aí eu olho aqui, o camarada lá comprou uma Ferrari, o outro está fazendo uma viagem não sei para onde, está maravilhoso. Eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse patamar. Ou aqui tem uma desgraça, eu estou vendo essa desgraça aqui, mas eu estou ainda contigo aqui. Estou tentando bater um papo com você, mas eu estou querendo abraçar o mundo e eu não estou me percebendo nesse movimento todo, né? Eu não estou presente mais. Isso. A sociedade Saúde tá mental é anestesiada. estar presente. Perfeito, Valdinei. Saúde mental é estar presente no contexto com afeto. Isso é saúde mental. O que é qualidade de vida? Então, quando você... né? E nas redes sociais é automático a comparação. Fala, nossa, que legal, eles foram viajar. Olha para esse lugar aqui. Ah, eu nunca fui. Ah, mas por que eu não posso ir? E aí vem a comparação. Nossa, eu quero um cachorro desse. Daí a gente vê um vídeo fofo. Ai, por que eu não tenho um gato? Né? E aí, toda essa demanda que tá ali, porque a gente faz recortes da vida. E recortes bonitinhos, positivos. Nunca ninguém vai postar algo que denigre a sua imagem, claro. né? O que mostre a real, como você é no dia a dia. É fato. Claro. E aí a gente acaba achando que a vida do outro é melhor, que a grama do vizinho é mais verde, enfim. Sempre assim. Né? E não é por aí. Volta. Aonde estão as respostas? Dentro. Olha pra você, quem você é, o que você pode oferecer. E aí tem uma questão de olhar os próprios limites. O adoecimento, ele é quando a gente não dá limite pra gente. Eu quero ajudar. Eu fiz um trabalho uma vez com pacientes terminais. E aí, Valdinei, era numa unidade básica de saúde aqui de Cascavel, com os alunos do curso de psicologia. E sabe, e nesse trabalho nós fazíamos visitas pros pacientes terminais e tudo mais, né? Era um trabalho de cuidados paliativos. Sabe quem precisava mais do que as pessoas que estavam morrendo? Quem estava cuidando. Porque a pessoa que estava falecendo tinha todos os cuidados, médico, a atenção da família, dos vizinhos. A pessoa que estava cuidando, porque ela estava entregando tudo. E ela não estava cuidando dela mesma. E eu vejo isso, o quanto que muitas vezes nós acabamos nesse processo. Então, nós precisamos de equilíbrio. Jesus Cristo, quando passou aqui pela Terra, ele falou assim, ame o próximo como a ti mesmo. Caramba, que difícil, né? A gente cuida dos outros como a ti mesmo. Então, tem que ter um equilíbrio. Claro. Eu preciso estar no topo da minha lista. Isso não é egoísmo, não é narcisismo. Primeiro isso né? É a velha orientação lá do avião, né? Isso, Máscaras da cairão, máscara. mas coloque primeiro em você, depois no coleguinha. Exato. E às vezes a gente esquece. Ô Monique, eu li aquele livro A Morte é um dia que vale a pena viver. E naquele livro fica obviamente muito claro, né, o fim da vida física dos pacientes. Há uma consciência de que aquilo vai acontecer. E aí eu fiquei curioso aqui para saber se aquilo que está no livro você também vivenciou de alguma maneira, que foi o que mais as pessoas se arrependem ali naquele leito de morte, naquele processo onde o corpo já está dando os sinais que vai parar de vez. Qual é a maior angústia, o maior arrependimento? O que as pessoas geralmente nesse momento elas demonstram? Morre bem quem viveu bem. E a tanatofobia, que é o medo de morrer, geralmente está ligado com o medo de viver. Porque a vida e a morte são faces da mesma moeda. Uma pessoa que viveu bem, ela vai morrer bem. Claro, vai estar angustiada, vai estar preocupada de como que vão ficar as pessoas que dependem. Tem toda uma questão ali de organização. Mas quando isso está organizado, a pessoa consegue fazer uma boa partida. Agora, quando a pessoa não viveu, ela vai ter que... Todos os lutos, todas as mortes simbólicas, tudo aquilo que deixou debaixo do tapete durante uma vida, ela vai ter que prestar contas para ela mesma antes de fazer essa viagem. Quando a gente vai viajar, a gente precisa arrumar a mala. Não tem como eu ir pro Nordeste e só levar blusa de lã. Eu preciso ter uma roupa fresquinha para poder estar naquele ambiente. Então, tudo aquilo que a gente não foi se arrumando
ao longo da vida, vai ter um momento que a vida não vai pedir permissão. A gente simplesmente vai ter que se arrumar. E todos nós vamos partir. Né? A gente não sabe quando. Algumas pessoas têm a possibilidade de conseguirem se preparar, né? Por isso é tão importante falar sobre isso, porque falar de morte é falar de vida. Eu sou especialista, né, em psicologia da perda e do luto, e ao longo desse tempo trabalhando, dando alguns cursos de psicoeducação, de preparação para a morte, mas pouco a gente se fala da morte. A gente fala mais da vida, porque para a gente morrer bem, a gente tem que viver bem. O que eu quero dizer com isso? Sem arrependimentos. Eu fiz o que eu podia. Eu fiz o que deu. Porque é sempre assim, né? Você sempre faz o que pode. Você só vai até onde consegue, não é? A regra da vida é essa. Se o cara, por exemplo, ele é muito bom, ele é bondoso, ele é generoso, ele tá dando aquilo, ele tá oferecendo aquilo porque aquilo é consciente para ele. Sim. Aquilo tem um peso, tem um valor para ele. Sim. Consciente. Sim. Já o cara que não quer saber de nada disso, que é turrão, ou que é brigão, ou que, enfim, tem um comportamento totalmente contrário, ele também tá dando aquilo que ele tem. Sim. Ou seja, é como se nós tivéssemos várias reguinhas, né? Então, cada um vai ter a sua medida. Mas, o grande prazer da vida, o grande tesão de viver, talvez seja em estar trabalhando hoje para amanhã eu estar melhor. Amanhã eu vou trabalhar para depois eu estar um pouquinho melhor. Isso. E assim vai. Isso. Quando a gente toma essa consciência, quando isso acende, seria como se a gente encontrasse o sentido de viver? Perfeito. Perfeito. Porque aí a gente se aceita. Poxa, mas é tão simples. Ai, tão difícil. O simples é sempre o mais difícil. Mas é tão simples. Não tem uma frase do Ariano Suassuna? Ele diz assim, é tão fácil ser simples, o difícil é ser simples. É. Falando de qualidade de vida, antes a gente olha lá, Ferrari, viagem, não sei o quê. O que o ser humano, a Organização Mundial da Saúde coloca? Qualidade de vida é alimentos nutritivos, relações confiáveis e espaço seguro. É isso que um ser humano precisa. Repete. Espaço seguro eu peguei. Isso, relações confiáveis, alimentos nutritivos e espaços seguros. Isso. Porque se eu tô num ambiente de violência, às vezes pode ser que eu tenha, sei lá, não me falta nada de bens materiais, mas eu tô num ambiente de violência, não tem como ter qualidade de vida. Perfeito, verdade. Às vezes eu tô... as minhas relações são tão inseguras. Tem um documentário, Happy, maravilhoso. Acho que tem no YouTube, se eu não me engano. Que foi feita uma pesquisa sobre o nível de felicidade. E aí, a felicidade média de um médico norte-americano, né, nos Estados Unidos, e daí mostrando, né, a alegria dele. E aí me chama muita atenção, ele tinha um tuk-tuk lá no... E ele era um motorista... carrinhos indianos? Isso! Ele era motorista de tuk-tuk. Gente, é uma aula. Quem tiver oportunidade, assista. Porque aí veio a equipe, né, mostrando, a equipe de gravação. Ele falou, vem aqui, vou te mostrar a minha casa. A casa dele era de lona. A família toda feliz, recebendo a equipe com um sorriso. E aí ele falou, olha, meu trabalho, tem gente que me xinga, tem gente ruim, mas é porque eu sei que o problema é deles, eles não estão de bem com a vida. Mas vem aqui, vem na minha casa, ó, aqui é onde a minha filha dorme, aqui é a minha esposa, aqui a gente tem uma área aberta, às vezes chove um pouco, mas a gente consegue enxergar o céu. Pode ser um discurso meio jogo do contente lá, da Poliana, mas dentro da métrica científica que foi aplicada ali, aquela família, aquele homem é tão feliz quanto outro que tivesse condições físicas, né? Que, por exemplo, tivesse um carro do ano ou alguma coisa assim. Não precisa. Por quê? Porque primeiro ele sabia quem ele era, o sentido da vida, ele tinha né, a alegria da família, tipo, ele tinha um lar seguro.
Ele tinha pessoas, ele tinha para onde voltar. Uhum. Então não é o que a gente tem, mas é o que eu faço com isso, como eu estou vivendo. O mês está começando, o ano está começando. Como que eu vou viver? O passado a gente muda? Não. A gente vai viver com o passado. Mas a vida ainda, o que vai vir pra frente a gente ainda não escreveu. Por isso, se você tem depressão e tá ouvindo aqui, é isso que a gente deseja, né, Valdinei? Claro. Deseja novas páginas. Uhum. Comece cuidando biologicamente. Vá atrás de um especialista, vá no posto de saúde, vá no clínico geral, vá fazer uma consulta. Cuide da sua mente, seja gentil com os outros, mas com você. E ser gentil com você é se dar limite. Não, eu não posso. Não, agora eu preciso de uma pausa. Não, isso eu não consigo fazer. O que eu atendo todos os dias, pessoas que não se dão limites. Diz sim muito para os outros e muitos nãos para si. Vai se anulando, vai né? Se anulando. Bem lembrado. Eu preciso aqui fazer um reforço do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. O telefone aparece aí na tela. Caso você precise desabafar, esse é um atendimento feito de graça 24 horas por dia, todos os dias da semana. Bateu aquela depressão, bateu aquela ansiedade, bateu aquele sentimento muito ruim, esses questionamentos, né, de o que eu estou fazendo aqui, eu sou um nada, ou estou muito angustiado. CVV, tá o telefone aí na tela para você ligar, 188. Perfeito. De graça, como eu disse. O importante é você estar bem. O que você acabou de dizer, né, Monique? Pare de dizer não para você. Uhum. Tenta encontrar dentro daquilo tudo que você tem aí ao seu dispor o ponto de equilíbrio. E eu queria que ainda, seguindo já na nossa reta final aqui do programa, que você orientasse as pessoas de como elas podem se posicionar na vida, como elas podem se sentir, como elas podem se olhar, para que elas ouçam mais a mente com essa consciência e façam o melhor que puderem para elas mesmas. Sim, perfeito. Tão simples, difícil ser simples. Sim. Tem uma frase da Karina Fukumitsu, uma importante suicidologista brasileira, que ela diz assim: se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito. Eu acho tão... Ela foi tão sábia quando ela colocou assim nessa frase. A vida tem capítulos difíceis. Se a gente pensar que a nossa vida é um livro, o livro tem capítulos, tem páginas, tem... nós não vamos estar iguais ou ter os mesmos sentimentos sempre, mas é possível. Esperança, tá? Se você tá seguindo uma pessoa na tua rede social e quando você vê aquelas publicações te faz mal, silencia ela. Se você todos os dias recebe uma pessoa que não tá te fazendo bem, deseja tudo de bom para ela e corta o caminho. Se você não tá se tratando bem, comece hoje a se tratar bem. Não é só o que a gente come pela boca, mas é o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente faz. Do que nós estamos nos nutrindo, do que nós estamos nutrindo nosso corpo, nossa alma, as nossas relações. Ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer. Muitas vezes nós nos tornamos adultos querendo ser tutelados, esperando aquela xícara de chá, aquele colo quentinho da mãe. Não vai vir, já é adulto. A gente precisa aprender a cuidar da gente. A sair de lugares que não são bons. Outra frase da Nina Simone, maravilhosa. É preciso aprender a levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. Me amar parece tão clichê, né? Parece tão... A gente ouve essas coisas de... Banalizaram, né, na verdade. Isso. Mas é tão sério. É tão sério. O que eu estou fazendo com a minha vida? O ano está começando. Tem possibilidades. Tem vida. Se tem vida, tem jeito. Ai, Monique, mas está tão difícil. Foi tão difícil. Vai passar.
Vai passar. Não é para debaixo do tapete, é passar por dentro. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Para ficar bom, às vezes fica ruim, né? Tem uma amiga que a tia dizia assim, na hora do parto, ela ia ganhar o nenenzinho dela. Ela falou assim, vai ser assim. Quando você achar que você vai morrer, vai nascer e vai melhorar. E olha que fantástico isso. Eu já fiquei esperando, quando você achar que vai morrer, calma que vai piorar. Ai, que horrível. Péssimo. É péssimo, né? Mas se a gente pensar assim, os grandes filósofos falavam sobre a maiêutica, né? O nascer. Olha a potência disso. Vai ser difícil. Viver é difícil? E tá todo mundo nesse rolê igual. Uns só disfarçam melhor do que outros. É o famoso, né? Não por quê, pra que esse sofrimento? Pra que me serve? Pra que eu passar por isso? Qual é o sentido? O que eu vou aprender com isso aí? Isso, Perfeito. isso. Dona Monique, @psi_Monique Farber. Você atende presencial e atende online também? Isso, você sabe, Valdinei, que depois da pandemia, 90% dos meus pacientes migraram para online. E eu curti tanto essa vida de online. E funciona muito bem, né? Nossa! E aí eu consigo atender pessoas de todos os lugares. Perfeito. Muito legal. E tem agenda? Tem agenda sim. O telefone tá aí, tudo disponível então para você, tem também na descrição do vídeo, todas as informações da Monique. Fiquei feliz demais de bater esse papo contigo, de receber você aqui para falar sobre algo muito relevante, muito latente na nossa sociedade, que as pessoas absorvam o que puder aí para ficar um pouquinho melhor. Isso. Se a gente conseguir isso, Monique, opa! Já valeu. O salário do mês já caiu. Exatamente, eu que agradeço. Amei nosso papo, obrigada pelo convite. Obrigado mesmo, obrigado por ter vindo. Sei que a tua agenda é cumprida, principalmente no começo de semana, mas obrigado. Mas foi ótimo, amei o papo. Perfeito. Se você gostou também, comente, curta, compartilhe, principalmente o que tem dito sempre aqui, aproveite esses conteúdos, tá? Incremente, vem junto formar essa comunidade que nós estamos criando aqui no nosso Lapida Pod. E a gente volta semana que vem com outros assuntos que podem ajudar você aí.